No coração do Ártico, a temperatura despenca para 50 graus negativos. O vento corta como lâminas de gelo. A noite polar se estende por meses. Neste inferno congelado, onde nenhum ser humano sobreviveria mais que algumas horas desprotegido, um gigante branco caminha sobre o gelo como se estivesse passeando em um parque. O urso polar não está apenas sobrevivendo, ele está caçando, dominando, reinando sobre um reino que deveria ser inabitável. A 6.000 quilômetros dali, no deserto do Saara, o termômetro marca 70 graus à sombra. Não há sombra, não choveu em meses, o solo queima. A água é um conceito distante, uma memória. E atravessando esse oceano de areia escaldante, avança uma criatura que parece ter sido desenhada por um engenheiro obcecado por eficiência. O dromedário, uma máquina biológica que pode passar semanas sem beber, carregar 200 quilos nas costas e sobreviver onde tudo deveria morrer de sede. Agora suba. Suba até onde o ar se torna rarefeito e cada respiração parece insuficiente. 5.000 metros de altitude no Himalaia. O oxigênio aqui é 60% menor do que ao nível do mar. Um ser humano sem aclimatação desmaiaria, mas deslizando entre os picos nevados, quase invisível contra as rochas, move-se um dos caçadores mais adaptados do planeta, o leopardo das neves, um predador que transformou a altitude mortal em vantagem estratégica. E na vastidão gelada da Antártida, lá onde o frio é tão intenso que o mar congela, onde ventos de 200 km por hora varrem o continente mais inóspito da Terra, milhares de pinguins imperadores marcham em fila. 120 quilômetros sobre o gelo, carregando ovos, jejuando por meses, sobrevivendo onde tudo parece projetado para matar. O que todos esses lugares têm em comum? São ambientes onde a vida não deveria estar, onde as leis básicas da sobrevivência parecem impossíveis de cumprir. Frio demais, quente demais, alto demais, seco demais, brutal demais. São os cantos mais impiedosos do nosso planeta. E, no entanto, eles abrigam alguns dos sobreviventes mais extraordinários que já evoluíram. Mestres da adaptação extrema, gênios da resiliência, criaturas que olharam para o inferno e disseram: "Este é o meu lar." Este vídeo é uma expedição aos limites da vida na Terra. Você vai conhecer os especialistas que transformaram o impossível em rotina. Vai descobrir como o feneco, uma raposa do deserto menor que um gato doméstico, usa orelhas gigantescas como radiadores para dissipar o calor mortal. Como a raposa do Ártico troca de pelagem, como um soldado trocando de uniforme, ficando branca no inverno e marrom no verão, para nunca ser vista. Como o yak, o boi peludo do Himalaia, possui um coração maior e sangue modificado para transportar oxigênio onde o ar é escasso. Você vai entender que esses animais não são vítimas de seus ambientes. Eles são produtos perfeitos dele. Cada pelo, cada órgão, cada comportamento foi esculpido ao longo de milhões de anos por uma força implacável. A necessidade de sobreviver onde nada mais consegue. Mas aqui está a verdade que vai mudar tudo. Essas criaturas não são apenas fascinantes. Elas são bibliotecas vivas de conhecimento, arquivos genéticos de soluções testadas e aprovadas pelos testes mais brutais imagináveis. E a humanidade está finalmente aprendendo a ler essas páginas. Cientistas estão decifrando os segredos do urso polar para desenvolver isolamentos térmicos revolucionários. Estão estudando o sangue do dromedário para entender desidratação extrema. Estão investigando como essas criaturas conquistaram os lugares mais hostis da Terra. Este documentário vai revelar como os sobreviventes extremos estão nos ensinando a sobreviver. Como eles guardam respostas para perguntas que ainda nem fizemos. Como cada adaptação deles é uma carta na manga da evolução que pode salvar vidas humanas. Se você quer descobrir os segredos da sobrevivência nos lugares mais hostis da Terra, curta este vídeo e se inscreva no canal, porque você está prestes a conhecer os mestres, e eles têm muito a ensinar. A jornada aos extremos começa agora. Existe uma mentira confortável que a humanidade gosta de acreditar. A mentira de que os lugares extremos do planeta
são apenas cicatrizes na face da Terra. Acidentes geográficos, zonas mortas onde a vida falhou, desertos, geleiras, montanhas inacessíveis, paisagens bonitas para fotografar, mas essencialmente vazias, essencialmente sem importância. Essa mentira não poderia estar mais longe da verdade. Os ambientes extremos não são falhas da natureza, são laboratórios, fornalhas evolutivas onde a vida não apenas resiste, mas inova, onde cada desafio mortal se transforma em uma oportunidade para a genialidade biológica brilhar. E os números provam isso de uma forma que deveria nos deixar sem fôlego. Vamos começar pelo frio. O frio verdadeiro. Não o frio do seu ar-condicionado ou do inverno na sua cidade. Estamos falando do Ártico e da Antártida, lugares onde a temperatura pode cair para 89 graus negativos. 89. Nessa temperatura, sua respiração congela instantaneamente. Sua pele morre em minutos. Seu sangue literalmente para de fluir. Um ser humano desprotegido nesses ambientes tem menos de meia hora antes da hipotermia irreversível. Menos de uma hora antes da morte. E, no entanto, esses reinos gelados abrigam uma biodiversidade surpreendente. Ursos polares, raposas árticas, focas, morsas, lobos, renas, bois almiscarados, lebres árticas. Na Antártida, colônias de pinguins com centenas de milhares de indivíduos. No Oceano Ártico, baleias que migram milhares de quilômetros todo ano. Narval, beluga, orca. A vida não apenas existe lá, ela fervilha, ela domina. Ela construiu impérios sobre o gelo. O Ártico cobre cerca de 21 milhões de quilômetros quadrados. A Antártida, 14 milhões. Juntos, esses dois extremos gelados representam quase 10% da superfície terrestre do planeta. E cada centímetro quadrado dessa vastidão branca é um campo de batalha onde apenas os mais adaptados sobrevivem. O urso polar é a obra-prima desse império gelado. Um macho adulto pode pesar 600 quilos, 600 quilos de músculo, gordura e engenharia térmica perfeita. É o maior carnívoro terrestre do planeta. E cada detalhe do seu corpo é uma resposta a uma pergunta mortal. Como caçar, comer e sobreviver onde tudo é gelo. Sua pelagem não é apenas branca. Cada pelo é oco, transparente, projetado para capturar e reter calor solar como um coletor microscópico. A luz penetra através dos pelos transparentes e é absorvida pela pele negra embaixo. Sim, a pele do urso polar é negra. Negra para absorver o máximo de calor possível. A pelagem branca não é pigmento. É estrutura. É física aplicada à sobrevivência. Abaixo da pele, uma camada de gordura de até 11 centímetros funciona como um isolante térmico tão eficiente que ursos polares podem superaquecer se correrem por muito tempo. Eles literalmente precisam se preocupar em não ficarem quentes demais em um ambiente de 50 graus negativos. Isso é eficiência térmica em um nível que nenhuma tecnologia humana consegue replicar perfeitamente. Suas patas são raquetes naturais, largas com até 30 centímetros de diâmetro, distribuindo o peso de forma tão eficiente que eles podem caminhar sobre gelo fino que quebraria sob um humano. Os pelos na base das patas aumentam a aderência e evitam o congelamento. As almofadas são cobertas por pequenas protuberâncias chamadas papilas, que funcionam como cravos naturais em sapatos de alpinismo. Cada passo é calculado. Cada pata é uma ferramenta de sobrevivência. Suas garras são anzóis mortais, curvas afiadas, com até 7 centímetros de comprimento, projetadas para prender focas que pesam 200 quilos e tentar escapar escorregando sobre o gelo. Uma única patada de um urso polar pode quebrar o crânio de uma foca adulta. A força é brutal, mas precisa, porque no Ártico você não tem segunda chance. A presa escapa ou você morre de fome. E o olfato? Um urso polar pode detectar uma foca a 32 quilômetros de distância. 32 quilômetros. Pode sentir o cheiro dela através de 1 metro de gelo e neve compactada. Pode localizar tocas de focas recém-nascidas escondidas sob a neve.
Seu nariz não é apenas um órgão sensorial, é um radar biológico, um sistema de rastreamento que transforma o vazio branco do Ártico em um mapa olfativo tridimensional. Mas o urso polar não está sozinho nesse reino gelado. A raposa do Ártico é uma mestra da camuflagem e da eficiência energética. Ela é pequena, pesa apenas de 3 a 8 quilos, mas libra por libra, ela pode ser ainda mais resistente ao frio que o urso polar. No inverno, sua pelagem se torna completamente branca. Branca pura. No verão, marrom acinzentada. Ela não muda de pelo por vaidade. É sobrevivência, é estratégia militar. Em um ambiente onde não há árvores para se esconder, onde tudo é branco ou cinza, ser visto significa morrer de fome ou ser comido. A camuflagem não é opcional. É a diferença entre viver e virar comida. Sua pelagem de inverno é tão densa e isolante que ela pode ficar confortável em temperaturas de 70 graus negativos. 70. Ela possui a pelagem mais quente de qualquer mamífero no planeta. A densidade é tão alta que o vento não consegue penetrar. A neve não consegue derreter em contato com seu corpo porque sua temperatura superficial é fria demais. Ela é efetivamente uma pequena fortaleza peluda andando sobre o gelo. E tem mais. Seu metabolismo é ajustável. No inverno, quando a comida é escassa, ela pode reduzir sua taxa metabólica, economizando energia como um aparelho no modo de espera. Ela entra em um estado de semi-torpor, diminuindo sua necessidade de comida em até 50%. Suas orelhas são pequenas e arredondadas para minimizar a perda de calor. Suas patas são peludas até as almofadas. Cada detalhe, cada centímetro do seu corpo é uma resposta a uma pergunta mortal. Como sobreviver onde o frio mata? E ela não apenas sobrevive, ela prospera. Raposas árticas podem ter ninhadas de até 14 filhotes em um único ano. 14. Em um dos ambientes mais hostis do planeta, ela não está lutando para existir. Está se multiplicando. Agora vamos para o extremo oposto. O calor. O calor que derrete, que evapora, que transforma a vida em cinzas. O deserto do Saara cobre 9 milhões de quilômetros quadrados. É maior que o Brasil. É o maior deserto quente do mundo. Em alguns lugares não chove há anos. Há registros de regiões que passaram décadas sem uma única gota de precipitação. A temperatura pode ultrapassar os 70 graus à sombra. A sombra que não existe. O solo pode chegar a 80 graus. Você poderia literalmente fritar um ovo na areia. A água é um luxo. Comida é uma caça. A morte por desidratação ou insolação é a norma para qualquer criatura despreparada. Um ser humano sem água no Saara morre em 3 dias. Com sorte. Se a temperatura estiver particularmente alta, pode ser em 24 horas. A desidratação é cruel. Primeiro vem a sede insuportável. Depois a tontura. Então as cãibras. O corpo começa a roubar água dos órgãos vitais. O sangue engrossa. O coração trabalha mais, mas bombeia menos. A consciência se dissolve. E então, nada. E então surge o dromedário. O dromedário não bebe água. Ele a gerencia como um engenheiro gerencia um orçamento apertado. Ele pode perder até 40% do seu peso corporal em água sem morrer. 40%. Um ser humano morre com uma perda de 15%. Essa não é apenas uma vantagem evolutiva, é uma revolução biológica completa. Quando finalmente encontra água, ele pode beber 130 litros em 13 minutos. 130 litros. Isso é o equivalente a 86 garrafas de água de 1,5 litro, em 13 minutos. Seu estômago se expande como um balão. Seus tecidos absorvem a água como uma esponja. E em questão de horas ele está completamente reidratado e pronto para atravessar o deserto novamente. Ele não armazena água na corcova, como dizem as lendas. A corcova é gordura, reserva de energia que pode chegar a 80 quilos, mas a gordura tem uma função genial, está concentrada em um só lugar. O resto do corpo permanece magro, facilitando a dissipação do calor. Se essa gordura estivesse distribuída uniformemente pelo corpo, como em outros mamíferos, funcionaria como um cobertor,
retendo calor mortal. Ao concentrá-la na corcova, o dromedário criou um sistema de refrigeração passiva. Suas narinas podem fechar completamente para evitar a perda de umidade. Quando ele respira, o ar exalado passa por estruturas nasais úmidas que recuperam até 60% da umidade antes que ela escape. É um sistema de reciclagem de água embutido no nariz. Cada respiração que ele dá é uma operação de conservação de recursos. Seus rins são tão eficientes que sua urina é praticamente xarope, densa, concentrada, com o mínimo absoluto de água necessária para eliminar resíduos. E suas fezes são tão secas que povos do deserto, tradicionalmente, as usam como combustível para fogueiras. Não há desperdício, não há luxo. Cada gota conta. Sua temperatura corporal varia entre 34 e 41 graus ao longo do dia. 34 pela manhã, 41 à tarde. Ele não tenta manter uma temperatura constante como nós. Ele deixa o corpo esquentar durante o dia, economizando água que seria gasta em suor, e esfria à noite naturalmente. É refrigeração passiva. Genialidade pura. Ao permitir essa oscilação de 7 graus, ele economiza até 5 litros de água por dia. E tem mais. Seus glóbulos vermelhos são ovais, não redondos como os nossos. Isso permite que eles continuem fluindo mesmo quando o sangue está espesso por desidratação. Em qualquer outro mamífero, o sangue ficaria tão viscoso que o coração não conseguiria bombeá-lo. Mas o dromedário continua funcionando. Mas o deserto não pertence apenas aos gigantes. O feneco é a menor raposa do mundo. Pesa menos de 1,5 kg. Tem 40 centímetros de comprimento, sendo 15 apenas de cauda. Cabe na palma da sua mão. E suas orelhas são gigantescas, desproporcionais. Podem ter até 15 centímetros de comprimento em um animal de 40. Quase cômicas, mas não há nada de engraçado nelas. São radiadores biológicos. Cheias de vasos sanguíneos, extremamente vascularizadas, elas dissipam o calor excessivo como as aletas de um motor. Cada batida do coração bombeia sangue quente para essas superfícies, onde o calor se dispersa no ar noturno. É engenharia de refrigeração em forma animal. Estudos mostram que até 20% da perda de calor do feneco acontece através das orelhas. 20%. Sem elas, ele morreria de insolação. Seus rins são tão eficientes que ele quase nunca precisa beber água. Ele obtém quase toda a umidade que precisa da comida que consome. Roedores, insetos, lagartos. Cada presa é também uma fonte de hidratação. Ele é, efetivamente, um sistema fechado de água, reciclando e reutilizando cada molécula. Suas patas têm pelos grossos na base, funcionando como sapatos que isolam do calor da areia. A areia do deserto pode chegar a 80 graus. Patas desprotegidas queimariam em segundos. Mas o feneco caminha sobre ela como se fosse grama fresca. E ele é noturno. Durante o dia, quando o deserto se torna um forno, ele permanece em sua toca subterrânea, onde a temperatura pode ser 20 graus mais baixa que na superfície. Ele não enfrenta o deserto. Ele dança em torno dele. Ele escolhe as batalhas. E sempre vence. Agora suba. Suba até onde o ar fica fino e cada passo parece exigir o dobro do esforço. O Himalaia. O teto do mundo. 14 picos que ultrapassam 8.000 metros de altitude. Lá em cima, o oxigênio disponível é cerca de 60% menor do que ao nível do mar. A cada respiração, você está recebendo menos da metade do oxigênio que seu corpo precisa. A temperatura pode cair para 40 graus negativos. O ar é seco. A radiação solar é brutal, sem a proteção da atmosfera espessa. Qualquer esforço físico se torna uma tortura. Montanhistas treinados, atletas de elite, precisam de semanas de aclimatação. E ainda assim sofrem. Enjoos de altitude, dor de cabeça lancinante, náusea, edema cerebral, onde o cérebro incha dentro do crânio, edema pulmonar, onde os pulmões se enchem de fluido. Muitos morrem tentando. Os corpos ficam lá, congelados, marcos mórbidos no caminho para o cume. E então você vê um leopardo das neves saltando entre penhascos a 5.000 metros de altitude, como se estivesse no seu jardim.
O leopardo das neves é um fantasma. Arredio, solitário, quase impossível de avistar. Menos de 4.000 indivíduos restam na natureza, espalhados por 12 países. Mas cada um deles é uma obra-prima da adaptação à altitude. Seus pulmões são aumentados. Seu peito é mais largo e profundo que o de outros grandes felinos. Um leopardo comum tem um peito estreito, construído para a velocidade. O leopardo das neves tem um peito de barril, construído para absorver oxigênio. Seu sangue contém mais hemoglobina, permitindo transportar mais oxigênio com cada batida do coração. Mas não apenas isso. Sua hemoglobina é modificada com maior afinidade ao oxigênio, capturando-o mais eficientemente do ar rarefeito. É como ter um motor turbinado funcionando com menos combustível. Seu nariz possui cavidades nasais alargadas, que aquecem o ar gelado antes que ele entre nos pulmões. Respirar ar de 40 graus negativos diretamente pode causar danos aos tecidos pulmonares. Mas o leopardo das neves criou um pré-aquecedor biológico. Suas patas são enormes, até 12 centímetros de largura. Funcionam como raquetes de neve naturais, distribuindo seu peso e permitindo que ele caminhe sobre neve profunda sem afundar. Outros predadores ficam presos. Ele flutua. Em uma perseguição, essa é a diferença entre comer e morrer de fome. Sua cauda tem 1 metro de comprimento. 1 metro em um animal de 1,20 m. 50% do comprimento do corpo é só cauda. Parece excessivo, mas à noite, quando as temperaturas despencam para 40 graus negativos, ele enrola a cauda em torno do corpo como um cobertor peludo, protegendo o nariz e boca do frio mortal. É uma ferramenta multifuncional. Equilíbrio durante caçadas, cobertor durante o sono. Sua pelagem é densa, com pelos que chegam a 12 centímetros de comprimento na barriga. É um casaco de inverno construído pela evolução ao longo de milhões de anos. E suas patas têm pelos até entre os dedos. Cada centímetro é isolado, e ele não está sozinho nas alturas. O yak, o boi gigante do Himalaia, é outro mestre da altitude. Ele pode pesar até 1 tonelada, 1.000 quilos de músculo, osso e pelo. Seus pulmões são gigantes. Seu coração é 30% maior que o de bovinos de planície. Seus glóbulos vermelhos são mais numerosos. Tudo nele grita: "Eu fui feito para o ar rarefeito." Sua pelagem é tripla. 3 camadas de proteção contra o frio. A camada externa, chamada de guard hair, tem pelos longos e grossos que repelem neve e chuva. A camada intermediária retém calor. A camada interna, chamada de down, é tão macia e isolante que é usada para fazer roupas premium há séculos. 1 quilo de down de yak é mais isolante que 1 quilo de lã de ovelha. Ele pode sobreviver em temperaturas de 40 graus negativos sem qualquer abrigo. Pode pastar em pastagens a 6.000 metros de altitude, onde quase nenhuma outra planta cresce além de musgos e gramíneas resistentes. Sua eficiência digestiva é tão alta que ele consegue extrair nutrientes de vegetação que outros herbívoros descartariam como inútil. Ele tem um sistema digestivo de 4 estômagos, como uma vaca, mas otimizado para forragem de baixa qualidade. E, finalmente, a Antártida. O continente mais frio, mais seco, mais ventoso e mais alto da Terra. A temperatura média anual é de menos 30 graus. No inverno, pode cair para 89 graus negativos. É o lugar mais frio já registrado no planeta. Um deserto gelado onde a precipitação anual é menor que a do Saara. Tecnicamente, a Antártida é um deserto, apenas coberto de gelo. Os ventos podem ultrapassar 300 km por hora. 300. Ventos que podem derrubar edifícios, que podem arrancar equipamentos pesados do chão. E nesse inferno congelado, onde nenhum mamífero terrestre consegue viver permanentemente, os pinguins imperadores escolheram se reproduzir. Esses pássaros não voam, mas nadam como torpedos, atingindo velocidades de até 15 km por hora debaixo d'água. Mergulham a profundidades de 500 metros. 500. Isso é mais fundo que a maioria dos submarinos recreativos pode ir. E eles prendem a respiração por mais de 20 minutos. Seus ossos são sólidos,
não ocos como os de outros pássaros, permitindo que eles suportem a pressão. No inverno antártico, quando qualquer criatura sensata fugiria para o norte, eles marcham para o interior do continente, 120 quilômetros sobre o gelo, marchando em fila. Milhares deles, caminhando na velocidade de 1 quilômetro por hora. Levam dias, apenas para chegar ao local de reprodução. A fêmea bota um ovo, um único ovo, e então parte de volta ao mar para se alimentar, uma jornada de mais 120 quilômetros. O macho fica, por 4 meses, 120 dias sem comer, equilibrando o ovo sobre suas patas, coberto por uma dobra de pele aquecida chamada bolsa incubadora. Em temperaturas de 50 graus negativos, com ventos de 200 km por hora. Ele perde até 45% do seu peso corporal durante esse período. 45%. Ele está literalmente consumindo a si mesmo para manter o ovo aquecido. É sacrifício em sua forma mais pura. E para sobreviver, eles formam uma das exibições de cooperação mais impressionantes do reino animal. Centenas de machos se agrupam em formações apertadas, chamadas de tartarugas ou huddles. Ombro a ombro, peito com costas. No centro do grupo, a temperatura pode chegar a 37 graus. 37 graus enquanto lá fora está 50 negativos. Uma diferença de quase 90 graus. Na borda do huddle é a morte. O vento corta. O frio penetra. Mas eles não deixam ninguém morrer. Lentamente, quase imperceptivelmente, os pinguins da borda se movem para o centro. Os do centro migram para a borda. É uma rotação constante. Ninguém fica exposto por muito tempo. Ninguém fica aquecido demais. É cooperação perfeita. É sobrevivência através da comunidade. Nenhum pinguim imperador sobrevive sozinho no inverno antártico, mas juntos eles vencem o inverno mais brutal do planeta. Cada uma dessas criaturas prova a mesma verdade fundamental. Os ambientes extremos não produzem vítimas. Produzem mestres, gênios da adaptação. E cada mestre carrega consigo milhões de anos de pesquisa e desenvolvimento biológico. Cada adaptação é uma solução testada por incontáveis gerações. Cada pelo, cada órgão, cada comportamento foi esculpido pela necessidade implacável de sobreviver ou morrer. Essas não são apenas histórias de animais em lugares distantes. São capítulos de um manual que a vida escreveu sobre resiliência, adaptação e genialidade sob pressão. E a humanidade está finalmente começando a ler essas páginas. Está começando a entender que esses sobreviventes extremos não são apenas fascinantes. Eles são professores, bibliotecas vivas de conhecimento que podem mudar o nosso futuro. Durante milhões de anos, a humanidade olhou para os animais como criaturas inferiores, seres movidos por instinto, máquinas biológicas sem inteligência real. Nós éramos os pensadores, os criadores, os únicos capazes de inovação verdadeira. E então, lentamente, começamos a prestar atenção. Começamos a observar não apenas o que esses animais fazem, mas como eles fazem. E o que descobrimos deveria ter nos deixado humildes, porque enquanto nós gastávamos décadas desenvolvendo tecnologias, testando materiais, construindo protótipos, esses sobreviventes extremos já tinham resolvido os mesmos problemas. Há milhões de anos. A pelagem do urso polar não é apenas pelo. É tecnologia de ponta em forma biológica. Cada fio transparente e oco funciona como uma fibra óptica microscópica, capturando luz solar e direcionando-a para a pele negra embaixo, onde é convertida em calor. É um sistema de aquecimento solar tão eficiente que engenheiros têm estudado sua estrutura há décadas. E o que eles descobriram revolucionou a indústria de isolamento térmico. Hoje, algumas das melhores roupas para climas extremos usam fibras sintéticas ocas inspiradas diretamente no pelo do urso polar. Jaquetas de alpinismo, roupas para expedições polares, até trajes espaciais. A NASA estudou a pelagem do urso polar ao desenvolver materiais para astronautas que precisam sobreviver no vácuo do espaço, onde as temperaturas podem variar de 120 graus positivos no sol a menos 150 à sombra.
Mas não foi só isso. A forma como o urso polar distribui sua gordura corporal inspirou o design de trajes de mergulho para águas geladas. A gordura concentrada funciona como isolamento, sem adicionar volume desnecessário nas extremidades, mantendo a mobilidade. Mergulhadores profissionais que trabalham em águas árticas agora usam trajes que copiam esse princípio. Isolamento estratégico, mobilidade preservada, genialidade copiada da natureza. E as patas? As patas largas do urso polar, com suas papilas antiderrapantes e pelos isolantes, inspiraram o design de botas para neve e crampons modernos. Empresas de equipamento para montanhismo estudaram a distribuição de peso, o padrão das papilas, até o comprimento ideal dos pelos. O resultado? Botas que aderem melhor ao gelo, que isolam melhor do frio, que distribuem peso de forma mais eficiente. Tudo porque alguém decidiu copiar a lição de casa de um predador ártico. A raposa do Ártico também virou professora. Sua capacidade de reduzir o metabolismo durante o inverno fascinou cientistas da área médica. Como ela faz isso sem sofrer danos aos órgãos? Como ela entra em um estado de semi-torpor e depois desperta completamente funcional? As respostas estão mudando a forma como entendemos hipotermia terapêutica, uma técnica médica onde pacientes são resfriados para proteger órgãos durante cirurgias complexas ou após ataques cardíacos. Hospitais agora usam protocolos inspirados em animais árticos para resfriar pacientes de forma controlada, reduzindo a demanda de oxigênio dos tecidos e protegendo o cérebro durante traumas severos. Vítimas de afogamento em água gelada têm sido ressuscitadas após mais de 1 hora sem batimentos cardíacos, graças em parte ao conhecimento extraído de como mamíferos árticos lidam com frio extremo. Cada minuto extra de vida é uma dívida que temos com essas criaturas. E a camuflagem? A mudança sazonal de pelagem da raposa ártica inspirou o desenvolvimento de materiais adaptativos, tecidos que mudam de cor ou propriedades térmicas baseado na temperatura ambiente. Isso pode parecer ficção científica, mas já existe. Roupas que ficam mais escuras para absorver calor no frio e mais claras para refletir luz no calor. Materiais de construção que ajustam suas propriedades isolantes automaticamente. Tudo começou observando uma raposa trocando de branco para marrom. Agora olhe para o deserto, para o dromedário. Essa criatura se tornou uma obsessão para cientistas que estudam desidratação e sobrevivência em ambientes extremos. Como ele perde 40% do seu peso em água e não morre? O que acontece no nível celular que permite isso? A resposta está no formato dos seus glóbulos vermelhos, ovais, não redondos. Essa forma simples permite que eles continuem fluindo mesmo quando o sangue está espesso como mel. Pesquisadores estão agora estudando se podemos desenvolver tratamentos para doenças do sangue baseados nesse princípio. Pessoas com anemia falciforme, onde os glóbulos vermelhos têm formato anormal e causam bloqueios nos vasos sanguíneos, podem se beneficiar de terapias inspiradas na biologia do dromedário. Mas vai além. A NASA está estudando o dromedário para missões a Marte. Marte é um deserto, não apenas árido, mas com menos de 1% da umidade da Terra. Astronautas enfrentarão escassez extrema de água. Cada gota terá que ser reciclada. E a forma mais eficiente conhecida de gerenciar água em condições extremas está caminhando pelo Saara há milhões de anos. Os rins do dromedário são tão eficientes que inspiraram o design de novos filtros de diálise. Pacientes com insuficiência renal dependem de máquinas que filtram seu sangue, removendo toxinas e excesso de água. Mas essas máquinas são ineficientes comparadas a um rim natural. E especialmente ineficientes comparadas aos rins de um dromedário. Engenheiros biomédicos estão trabalhando em sistemas de filtragem que copiam a estrutura renal do dromedário, prometendo tratamentos mais eficazes e menos desgastantes para milhões de pacientes. E o sistema de termorregulação? A capacidade do dromedário de deixar sua temperatura corporal variar 7 graus ao longo do dia, economizando água que seria gasta em suor, inspirou o desenvolvimento de materiais de mudança de fase para a construção civil.
materiais que absorvem calor durante o dia e liberam à noite, reduzindo a necessidade de ar-condicionado. Edifícios inteiros agora são projetados usando esse princípio. Em regiões desérticas do Oriente Médio, da Austrália e do sudoeste dos Estados Unidos, construções modernas copiam a estratégia de termorregulação do dromedário. Absorver, armazenar, liberar. É eficiência energética em forma arquitetônica. O feneco, a pequena raposa de orelhas gigantes, também virou consultor. Suas orelhas, como radiadores, inspiraram o design de sistemas de refrigeração passiva. Engenheiros estudaram o padrão de vascularização, a proporção entre superfície e volume, a forma como o sangue flui para maximizar a dissipação de calor. O resultado? Dissipadores de calor para computadores e eletrônicos que funcionam sem ventiladores, sem energia extra, apenas usando a geometria e o fluxo de ar natural. Data centers que geram calor massivo e consomem fortunas em refrigeração, agora usam sistemas inspirados nas orelhas do feneco. E para missões espaciais, o vácuo do espaço não conduz calor. Você não pode usar convecção ou condução para esfriar equipamentos, só radiação. E o melhor design natural de radiação térmica que conhecemos está nas orelhas de uma raposa de 1,5 kg do Saara. Satélites e sondas espaciais agora incorporam painéis de dissipação térmica inspirados na proporção e estrutura vascular das orelhas do feneco. Seus rins ultra-eficientes também chamaram atenção. Sistemas de purificação de água para regiões áridas agora usam princípios de concentração múltipla inspirados na função renal do feneco. Comunidades no norte da África, no Oriente Médio e em partes da Austrália estão usando tecnologias de dessalinização e purificação que devem sua eficiência a uma raposa do deserto. Agora suba. Suba para o Himalaia, para o reino do leopardo das neves. A hemoglobina modificada desse felino fantasma é um tesouro científico. Sua capacidade de capturar oxigênio em altitudes onde nossos pulmões mal conseguem funcionar está sendo estudada para o tratamento de doenças respiratórias. Pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema ou fibrose pulmonar, lutam para oxigenar o sangue adequadamente. E se pudéssemos modificar sua hemoglobina para ser mais eficiente, como a do leopardo das neves? Terapias genéticas estão sendo desenvolvidas com base nesse conceito. Ainda estamos a anos de aplicação clínica, mas o princípio está lá. E foi um gato das montanhas quem nos mostrou o caminho. Alpinistas também estão prestando atenção. Protocolos de aclimatação para alta altitude agora incluem técnicas inspiradas em como o leopardo das neves gerencia oxigênio. Respiração nasal forçada para pré-aquecer o ar. Exercícios para expandir a capacidade pulmonar. Até suplementos que aumentam a produção de glóbulos vermelhos são testados com base no que aprendemos estudando animais de altitude. E as patas? O design de raquete de neve natural inspirou uma nova geração de calçados para terrenos nevosos. A distribuição de peso, a proporção entre área de superfície e massa corporal, até o padrão de pelos entre os dedos do leopardo foi copiado. Fabricantes de equipamento de montanhismo criaram botas e raquetes que seguem esses princípios. Mais leves, mais eficientes, menos propensas a afundar. Tudo porque estudamos como um predador caminha sobre neve profunda a 5.000 metros de altitude. O iaque também entrou na sala de aula. Sua pelagem tripla se tornou o padrão ouro para roupas de inverno premium. O down de iaque, a camada interna macia, é considerado um dos melhores isolantes naturais do mundo. Mais quente que lã de ovelha, mais leve que algodão, mais respirável que materiais sintéticos. Empresas de roupas outdoor pagam fortunas por down de iaque legítimo, e aquelas que não podem pagar tentam replicá-lo sinteticamente, estudando sua estrutura microscópica. Mas não é só roupa. Seu sistema cardiovascular adaptado para alta altitude está sendo estudado para entender doenças cardíacas. O coração do iaque é 30% maior e mais eficiente. Por quê? Como ele bombeia sangue de forma tão eficaz em condições de baixo oxigênio? As respostas
podem ajudar pacientes com insuficiência cardíaca, pessoas cujos corações simplesmente não conseguem bombear sangue adequadamente. Cardiologistas estão investigando como o músculo cardíaco do IAC é estruturado, como suas câmaras são dimensionadas, como suas válvulas funcionam. Cada descoberta é uma peça do quebra-cabeça para criar melhores tratamentos, melhores cirurgias, melhores dispositivos cardíacos artificiais. E, finalmente, a Antártida. Os pinguins imperadores. A capacidade deles de mergulhar a 500 metros de profundidade sem sofrer a doença descompressiva fascinou a medicina de mergulho por décadas. Mergulhadores humanos que descem além de 30 metros precisam de paradas de descompressão cuidadosas ao subir. Caso contrário, nitrogênio dissolvido no sangue forma bolhas, causando dor extrema, paralisia ou morte. Como os pinguins evitam isso? A resposta está nos ossos sólidos e nos pulmões colapsáveis. Ao mergulhar, os pulmões do pinguim imperador colapsam gradualmente, forçando o ar para fora antes que o nitrogênio possa se dissolver no sangue em quantidades perigosas. É um sistema de prevenção automático. E agora? Protocolos de mergulho para operações navais profundas, para mergulhadores comerciais que trabalham em plataformas de petróleo, para equipes de resgate subaquático, todos incorporam princípios aprendidos estudando pinguins. Mas a lição mais profunda dos pinguins imperadores não é fisiológica, é comportamental, é social. O huddle, a formação de tartaruga, centenas de indivíduos cooperando perfeitamente para que todos sobrevivam, sem liderança centralizada, sem hierarquia rígida, apenas cooperação emergente. Cada pinguim responde aos vizinhos imediatos, e dessa interação local surge um padrão global de sobrevivência. Isso fascinou não apenas biólogos, mas cientistas da computação e teóricos de sistemas complexos. Como você coordena centenas de agentes sem um comando central? Como você garante que todos sejam tratados de forma justa, sem um líder impondo regras? O huddle dos pinguins é uma solução elegante para um problema de otimização complexo. Algoritmos de inteligência artificial agora usam princípios de coordenação descentralizada, inspirados nos pinguins imperadores. Redes de computadores distribuídas, enxames de drones coordenando missões de busca e resgate, até sistemas de gerenciamento de tráfego urbano. A ideia é a mesma: agentes individuais seguindo regras simples locais, criando comportamento complexo global. Sobrevivência coletiva através de cooperação descentralizada. E em psicologia social, o huddle virou um caso de estudo sobre altruísmo e cooperação. Como você convence indivíduos a sacrificar conforto pessoal pelo bem do grupo? Os pinguins na borda externa do huddle estão menos confortáveis, mas eles não abandonam a formação. Eles esperam. E quando chega a sua vez, eles recebem o calor do centro. É reciprocidade pura, é confiança em forma animal. Pesquisadores em comportamento organizacional, em design de equipes, em estruturas corporativas, todos estão olhando para o huddle dos pinguins. Como criar ambientes de trabalho onde as pessoas cooperam naturalmente? Onde o sacrifício individual é recompensado? Onde ninguém é deixado para trás? As respostas podem estar em um grupo de pássaros que não voam, equilibrando ovos sobre os pés na Antártida. Mas aqui está a verdade mais profunda. Esses animais não desenvolveram essas adaptações para nos ensinar. Eles desenvolveram para sobreviver. Cada pelo do urso polar existe porque ursos sem esses pelos morreram de frio. Cada gota de eficiência renal do dromedário existe porque dromedários menos eficientes morreram de sede. Cada batimento cardíaco otimizado do iaque existe porque iaques com corações fracos não conseguiram se reproduzir. Esses animais são bibliotecas vivas, arquivos genéticos de soluções testadas não em laboratórios, mas nos campos de batalha mais brutais que a natureza pode criar. Cada adaptação passou pelo crivo mais impiedoso imaginável. Funciona ou você morre. Não há segunda chance. Não há versão beta. Ou funciona perfeitamente, ou sua linhagem genética termina.
Milhões de anos de pesquisa e desenvolvimento. Bilhões de testes. Incontáveis protótipos falhos enterrados no registro fóssil. E os sobreviventes que vemos hoje são os produtos finais, as versões perfeitas, os PhDs da evolução. E nós, a humanidade, com toda a nossa arrogância, com toda a nossa tecnologia, estamos apenas começando a copiar a lição de casa deles. Estamos apenas começando a entender que esses mestres da sobrevivência extrema não são inferiores, são professores. E nós somos os alunos atrasados, finalmente prestando atenção. Qual dessas adaptações extremas mais te surpreendeu? A engenharia térmica do urso polar, a gestão de água do dromedário, a resistência à altitude do leopardo das neves, a cooperação dos pinguins imperadores. Conta pra gente nos comentários, porque quanto mais entendemos essas criaturas, mais entendemos o que é possível. Mais entendemos como a vida pode florescer nos lugares mais improváveis. E mais nos damos conta de uma verdade desconfortável. Enquanto estudamos seus segredos, enquanto copiamos suas soluções, estamos destruindo as bibliotecas, estamos queimando os arquivos, estamos eliminando os professores. E se não mudarmos, em breve não haverá mais nada para aprender. Apenas o silêncio dos lugares extremos, vazios, sem vida, sem mestres. Existe um padrão cruel na história humana. Sempre que finalmente entendemos o valor de algo, percebemos que já é tarde demais. Já destruímos, já consumimos, já eliminamos. E agora, enquanto a ciência finalmente decifra os segredos dos sobreviventes extremos, enquanto aprendemos com sua genialidade evolutiva, estamos simultaneamente os empurrando para a extinção. Não por maldade, não por ódio, mas por algo muito mais perigoso: indiferença, ignorância, e pela crença arrogante de que podemos continuar alterando o planeta sem consequências. Mas as consequências já chegaram, e elas têm nomes. Vamos começar pelo Ártico, o Reino do Gelo, o Império do Urso Polar, um lugar que deveria ser eterno, intocável, mas está derretendo. O gelo marinho do Ártico está desaparecendo a uma taxa de 13% por década. 13%. Isso não é uma flutuação natural. Isso não é um ciclo climático normal. É colapso acelerado. Satélites mostram que a extensão mínima de gelo no verão ártico diminuiu em mais de 40% desde os anos 80. 40% do habitat do urso polar simplesmente evaporou em menos de 50 anos. E o gelo que resta é mais fino, mais frágil, mais quebrado. Ursos polares dependem de gelo marinho sólido para caçar focas. Eles esperam nas bordas das aberturas no gelo, onde as focas emergem para respirar. É uma emboscada que funciona há centenas de milhares de anos. Mas quando o gelo se fragmenta cedo demais na primavera, ou se forma tarde demais no outono, a janela de caça diminui. As focas ficam inacessíveis e os ursos passam fome. Estudos mostram que ursos polares estão perdendo peso. Fêmeas estão tendo menos filhotes. A taxa de sobrevivência de filhotes está caindo. Em algumas populações, a mortalidade infantil já ultrapassou 50%. Metade dos filhotes não chega ao primeiro ano de vida. Não por predadores, não por doenças, mas por fome. Pura e simples fome. E os ursos estão se adaptando da única forma que podem, procurando comida em terra. Mas a terra ártica é pobre. Há ovos de pássaros, algumas carcaças de baleias encalhadas, bagas, mas nada disso substitui as 50.000 calorias que um urso precisa diariamente. Nada disso sustenta 600 quilos de predador de topo. Ursos polares estão aparecendo cada vez mais perto de comunidades humanas, desesperados, famintos, procurando lixo. Isso termina de duas formas. O urso morre de fome ou é morto por humanos. Cientistas projetam que, se o aquecimento continuar no ritmo atual, o gelo marinho do Ártico pode desaparecer completamente nos verões até o final deste século. Completamente. Sem gelo de verão, os ursos polares não têm como caçar durante a estação mais crucial do ano. E sem caçar, não sobrevivem. A raposa do Ártico enfrenta uma ameaça diferente, mas igualmente mortal: invasão. Com o Ártico esquentando, a linha das árvores está se movendo para o norte.
E com as árvores vem a raposa vermelha. Maior, mais agressiva, mais adaptável. A raposa vermelha compete diretamente com a raposa do Ártico por território e comida. E quando competem, a raposa ártica perde. Ela está sendo empurrada cada vez mais para o norte, para terrenos mais marginais, para áreas com menos recursos. Mas não é só competição, é também doenças. A raposa vermelha carrega raiva e parasitas aos quais a raposa do Ártico não tem resistência. Populações inteiras estão sendo dizimadas por epidemias trazidas por invasores do sul. E tem mais. Microplásticos, fragmentos microscópicos de plástico, estão sendo encontrados até no Ártico remoto, no gelo, na neve, nos animais. Esses microplásticos entram na cadeia alimentar através de pequenos organismos, sobem para peixes, focas e, finalmente, chegam aos predadores de topo. Os efeitos a longo prazo são desconhecidos, mas já sabemos que causam inflamação, danos hormonais e problemas reprodutivos em mamíferos. O Ártico não é mais intocado. É uma zona de desastre em câmera lenta. Agora desloque para o deserto, para o reino do dromedário e do feneco. Os desertos estão expandindo. A desertificação está transformando terras anteriormente habitáveis em áreas áridas e mortas. Mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, os desertos tradicionais estão mudando de formas imprevisíveis. Padrões de chuva estão se tornando erráticos. Algumas regiões recebem chuvas torrenciais que causam inundações devastadoras. Outras passam anos além do normal sem uma gota. Para o dromedário, isso representa um desafio novo. Ele evoluiu para a consistência, para a previsibilidade dentro da dureza. Ele sabe quando e onde encontrar os oásis raros. Sabe quando as plantas efêmeras vão brotar após as chuvas escassas. Mas quando os padrões climáticos se tornam caóticos, quando as chuvas vêm nos meses errados ou não vêm de jeito nenhum, até o mestre da conservação de água enfrenta dificuldades. E há pressão humana direta. Dromedários domesticados são comuns, mas seus parentes selvagens estão criticamente ameaçados. O camelo bactriano selvagem, primo do dromedário, está à beira da extinção. Menos de 1000 indivíduos restam na natureza, principalmente na Mongólia e na China. Caça ilegal, competição com gado doméstico, perda de fontes de água para mineração. Cada ameaça sozinha seria grave. Juntas, são sentença de morte. O feneco enfrenta outro tipo de destruição: o comércio ilegal de animais exóticos. Suas orelhas gigantes e aparência fofa o tornaram uma commodity no mercado negro de pets. Filhotes são capturados e vendidos para compradores em países ricos que os querem como animais de estimação exóticos. A maioria morre durante o transporte. Os que sobrevivem raramente vivem mais que alguns anos fora do seu habitat natural. Mas a demanda continua, e enquanto houver demanda, haverá captura. E mesmo para os que permanecem na natureza, há ameaças crescentes. Expansão urbana em regiões desérticas, construção de estradas que fragmentam territórios, poluição luminosa que interfere com seus padrões noturnos de caça. O deserto não é mais um santuário. É um campo de batalha onde até os mais adaptados lutam para sobreviver. Suba agora. Suba para o Himalaia, para o reino do leopardo das neves. As geleiras do Himalaia estão derretendo. Estas não são geleiras árticas flutuantes. São reservatórios de água doce que alimentam rios que sustentam bilhões de pessoas e estão encolhendo rapidamente. Cientistas projetam que o Himalaia pode perder 1/3 de sua massa de gelo até o final do século. 1/3. Para o leopardo das neves, isso significa perda de habitat. Significa menos presas, porque os herbívoros, como o iaque e o baral, dependem de pastagens irrigadas pelo degelo glacial. Menos presas significa leopardos famintos. E leopardos famintos fazem algo desesperado. Descem para vales habitados e atacam gado doméstico. Quando isso acontece, os pastores retaliam. Armadilhas, veneno, tiros. O leopardo das neves, que já é naturalmente raro devido ao seu território imenso e população dispersa, não pode suportar essa mortalidade adicional. Menos de 4.000 indivíduos restam. E a cada ano,
esse número diminui. E há outra ameaça: caça ilegal. A pele do leopardo das neves é valiosa no mercado negro. Seus ossos são usados na medicina tradicional chinesa, frequentemente como substituto para ossos de tigre, que são ainda mais raros. Cada leopardo morto para o comércio ilegal é uma perda catastrófica para uma população já em declínio crítico. Mas talvez a ameaça mais insidiosa seja a fragmentação do habitat. Estradas sendo construídas através de passagens montanhosas, minas sendo abertas em altitudes elevadas. Cada desenvolvimento humano corta o território do leopardo em pedaços menores. Populações ficam isoladas. Sem fluxo genético entre grupos, a endogamia aumenta. E com ela, problemas genéticos que enfraquecem ainda mais a espécie. O iaque selvagem enfrenta ameaças similares. Apenas cerca de 10 mil iaques selvagens restam, confinados principalmente ao planalto tibetano. Competição com iaques domésticos por pastagens. Caça por sua carne e pelo. Doenças transmitidas por gado doméstico. E a mudança climática está alterando as pastagens de alta altitude, tornando-as menos produtivas, menos capazes de sustentar os grandes herbívoros que dependem delas. E, finalmente, a Antártida. O continente gelado, o último refúgio intocado, ou não? A Antártida está esquentando. Não tão rápido quanto o Ártico, mas esquentando. E para os pinguins imperadores, isso é catastrófico. Eles precisam de gelo marinho estável para a temporada de reprodução. Gelo que dure de março a dezembro, 9 meses. Se o gelo se romper cedo, antes que os filhotes desenvolvam suas penas impermeáveis, eles se afogam. Centenas, milhares de filhotes caindo na água gelada e morrendo. Isso já aconteceu. Em 2016, uma colônia inteira no mar de Weddell perdeu todos os filhotes daquele ano. Todos. Dezenas de milhares de ovos e filhotes simplesmente desapareceram quando o gelo se rompeu 3 meses mais cedo que o normal. E não foi um evento isolado. Está se tornando mais frequente. E a outra ameaça: pesca industrial. Krill, os pequenos crustáceos que formam a base da cadeia alimentar antártica, estão sendo pescados em quantidades crescentes. Krill é usado para ração de aquacultura, suplementos de ômega 3 para humanos, até ração para animais de estimação. A indústria pesqueira de krill está crescendo, e cada tonelada de krill removida do Oceano Antártico é comida que não chega aos pinguins, focas e baleias. Pinguins imperadores já precisam nadar mais longe para encontrar comida. Mergulhos mais profundos, jornadas mais longas. Isso significa mais energia gasta. E para pássaros que já jejuam por meses durante a reprodução, qualquer energia adicional gasta é uma sentença de morte em potencial. Não estamos apenas matando animais individuais. Estamos destruindo os sistemas que os sustentam. Estamos alterando os climas que moldaram suas adaptações ao longo de milhões de anos. Estamos mudando as regras do jogo em um ritmo tão rápido que nem mesmo os mestres da adaptação conseguem acompanhar. E aqui está a parte que deveria nos manter acordados à noite. Estamos queimando a biblioteca. Cada espécie que desaparece leva consigo milhões de anos de pesquisa e desenvolvimento evolutivo. Cada população que encolhe perde variação genética, diversidade de soluções para problemas de sobrevivência. Cada habitat que destruímos elimina um laboratório natural que produziu inovações que nem sequer começamos a entender completamente. O urso polar que morre de fome no Ártico não é apenas um urso. É um arquivo de conhecimento sobre isolamento térmico, sobre eficiência de caça em ambientes extremos, sobre sobrevivência em condições que matariam qualquer outro predador terrestre. Quando ele morre, esse arquivo é perdido. O dromedário que sucumbe à seca prolongada não é apenas um animal. É uma solução andante para gerenciamento de recursos em escassez extrema. É uma resposta para perguntas que a humanidade terá que enfrentar à medida que o clima se torna mais instável e a água mais escassa. O leopardo das neves, baleado por um pastor desesperado, não é apenas um predador. É um manual sobre adaptação à altitude, sobre sobrevivência em ar rarefeito, sobre como funcionar onde o oxigênio é luxo. O pinguim imperador, cujo ovo cai na água gelada,
porque o gelo se rompeu cedo demais, não é apenas um filhote perdido. É uma geração inteira de conhecimento sobre cooperação extrema, sobre resistência a condições além do que consideramos suportável. Estamos destruindo os professores enquanto ainda somos alunos. Estamos queimando os livros antes de terminá-los de ler. Estamos demolindo os laboratórios enquanto os experimentos ainda estão em andamento. Que a tragédia maior. Não precisava ser assim. As soluções existem. O conhecimento existe. A capacidade de reverter, de proteger, de preservar existe. O que falta não é tecnologia, não é ciência, é vontade, é escolha. É a decisão coletiva de que essas criaturas, esses mestres dos extremos, valem mais vivas do que mortas, valem mais ensinando do que extintas. Porque no fim, a pergunta não é se o urso polar é forte o suficiente para sobreviver ao derretimento do gelo. Ele já provou que é o mais forte. A pergunta é: somos nós sábios o suficiente para parar de derreter o gelo? Somos nós humildes o suficiente para aprender antes que seja tarde demais? Somos nós capazes de entender que destruir essas criaturas é destruir parte do nosso próprio futuro? Os mestres da sobrevivência estão enfrentando uma ameaça que nem milhões de anos de evolução conseguiram prever. Não é um asteroide, não é uma era glacial, não é um vulcão. É uma única espécie que deveria saber mais, que tem a capacidade de saber mais, que escolhe não saber o suficiente, não rápido o suficiente. O relógio está correndo, e cada segundo que passa, mais um professor desaparece, mais uma solução é perdida, mais um capítulo do manual da vida é arrancado e queimado. Mas há uma mudança acontecendo, silenciosa no começo, quase imperceptível, mas crescendo. Um despertar da consciência, uma revolução da compreensão. E ela começa com uma pergunta simples: e se não for tarde demais? Porque enquanto os desafios são imensos, enquanto as ameaças são reais, há algo acontecendo nos cantos mais improváveis do mundo. Cientistas, comunidades locais, governos, até corporações estão começando a entender que proteger os sobreviventes extremos não é apenas sobre salvar animais. É sobre salvar conhecimento. É sobre preservar soluções. É sobre garantir que as lições mais valiosas do planeta não desapareçam antes de aprendermos a lê-las completamente. No Ártico, um projeto chamado Polar Bear International está trabalhando com comunidades indígenas para criar corredores de segurança, zonas onde ursos polares podem se mover sem conflito humano. Sistemas de alerta precoce avisam vilarejos quando ursos se aproximam, evitando encontros fatais para ambos os lados. E está funcionando. As mortes de ursos por conflito com humanos caíram em mais de 40% em áreas onde o sistema foi implementado. Mas vai além. Cientistas estão estabelecendo bancos genéticos, amostras de tecido, DNA preservado de populações de ursos polares ao redor do Ártico. Se o pior acontecer, se populações inteiras forem perdidas, teremos a informação genética para estudar, para aprender, possivelmente até para restaurar no futuro. É um plano de contingência, um backup biológico, uma admissão de que podemos falhar, mas uma recusa em desistir completamente. Que há movimentos maiores. O Acordo de Paris, o compromisso de limitar o aquecimento global. Não é perfeito, não é suficientemente rápido, mas é um começo. Países estão investindo em energias renováveis, reduzindo emissões, protegendo habitats. Cada 10º de grau de aquecimento evitado é habitat preservado, é tempo comprado, é chance de sobrevivência. No Himalaia, os Snow Leopard Trusts estão trabalhando com pastores. Em vez de matar leopardos que atacam gado, as comunidades recebem compensação por perdas. Mais importante, recebem apoio para construir currais seguros, estruturas que protegem o gado sem matar o leopardo. E está funcionando. Em regiões onde o programa opera, as mortes de leopardos por retaliação caíram em mais de 60%. Corredores ecológicos estão sendo estabelecidos. Áreas protegidas conectadas por faixas de território onde leopardos podem se mover com segurança. Isso permite que populações isoladas se misturem novamente.
Fluxo genético é restaurado. A diversidade genética, tão crucial para a sobrevivência a longo prazo, é preservada. E a educação. Gerações inteiras de crianças nas montanhas agora crescem aprendendo que o leopardo das neves não é um vilão, é um tesouro, é motivo de orgulho, é símbolo de que suas montanhas são especiais. Escolas estão ensinando ecologia. Turismo sustentável está trazendo renda para comunidades que protegem leopardos. A preservação deixou de ser um fardo e virou um investimento. Nos desertos, reservas estão sendo expandidas. Áreas onde fenecos e dromedários selvagens podem viver sem interferência humana. Patrulhas anti-caça ilegal estão sendo reforçadas. O comércio ilegal de animais está sendo combatido com tecnologia. DNA forense para rastrear a origem de animais apreendidos. Inteligência artificial para monitorar mercados online onde animais exóticos são vendidos ilegalmente. E cientistas estão fazendo algo revolucionário. Eles estão estudando os sobreviventes extremos não apenas para copiar suas adaptações, mas para protegê-los melhor. Entendendo como o dromedário gerencia a água, podemos prever quais populações estarão em maior risco com mudanças climáticas. Sabendo como o feneco usa suas tocas para termorregulação, podemos identificar habitats críticos que precisam ser protegidos prioritariamente. Na Antártida, a Comissão para a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos está estabelecendo áreas marinhas protegidas, zonas onde a pesca de krill é proibida ou severamente limitada. Isso garante que pinguins imperadores e outras espécies tenham acesso a comida suficiente. Não é uma solução completa, mas é um reconhecimento de que o Oceano Antártico não é um recurso infinito para a exploração humana desenfreada. E há esperança na própria resiliência dos pinguins. Colônias que perderam todos os filhotes em um ano voltam no próximo. Tentam novamente. Eles não desistem. E isso nos ensina algo profundo. A vida é teimosa. A vida é resiliente. Mas resiliência não é infinita. Até os mestres precisam de ajuda. Talvez a mudança mais importante esteja acontecendo na forma como vemos essas criaturas. Por séculos, animais foram recursos, commodities, coisas para usar, consumir, dominar. Mas está havendo uma mudança de perspectiva. Estamos começando a vê-los como professores, como bibliotecas vivas, como soluções ambulantes para problemas que ainda nem enfrentamos completamente. Cada urso polar que salvamos é uma lição preservada sobre adaptação ao frio extremo. Cada dromedário protegido é um manual mantido aberto sobre gerenciamento de recursos escassos. Cada leopardo das neves que sobrevive é um arquivo mantido vivo sobre viver em altitudes extremas. Cada pinguim imperador que completa sua marcha é uma demonstração renovada de que cooperação pode vencer até o inverno mais brutal. E aqui está a verdade final. Aqui deveria mudar tudo. A questão nunca foi se esses animais são fortes o suficiente. Eles já provaram sua força ao longo de milhões de anos. A questão sempre foi se nós somos sábios o suficiente. Sábios para entender que destruir essas criaturas é queimar conhecimento que levou milhões de anos para ser escrito. Sábios para perceber que num planeta cada vez mais instável, num clima cada vez mais imprevisível, os mestres da sobrevivência extrema podem ter as respostas que desesperadamente precisaremos. Sábios para reconhecer que a arrogância de achar que podemos continuar alterando o planeta sem consequências já não é mais sustentável. Os ambientes extremos sempre testaram a vida até seus limites absolutos. E a vida sempre respondeu com genialidade, com adaptação, com resiliência inacreditável. Mas agora, pela primeira vez na história, a maior ameaça aos sobreviventes extremos não vem do frio, do calor, da altitude ou da escassez. Vem de nós. E isso significa que a solução também tem que vir de nós. Este vídeo não é só sobre animais fascinantes em lugares distantes. É sobre o que eles representam. É sobre o conhecimento que carregam. É sobre as lições que ainda podem nos ensinar se dermos a eles a chance de sobreviver. Compartilhe este conhecimento. Não pelos números,
não por likes, mas porque a sobrevivência é uma missão coletiva, porque quanto mais pessoas entenderem o valor desses mestres, mais pressão haverá para protegê-los. Inscreva-se no canal, ative o sino, não por nós, mas porque fazer parte da solução começa com estar informado, começa com entender, começa com se importar. A natureza sempre encontrou um caminho, através de 5 extinções em massa, através de eras glaciais, através de vulcões, asteroides e catástrofes que apagaram a maioria das formas de vida. A vida sempre voltou, sempre se adaptou, sempre encontrou uma forma. Mas desta vez, pela primeira vez, a vida está esperando para ver se nós encontraremos nosso caminho. Se seremos sábios o suficiente para aprender com os mestres antes que seja tarde demais. Se entenderemos que preservar os sobreviventes extremos não é caridade. É investimento no nosso próprio futuro. Nos lugares onde a vida não deveria existir, ela construiu impérios. Nos ambientes onde tudo conspirava contra a sobrevivência, ela encontrou soluções. Nos extremos mais brutais do planeta, ela provou que resiliência não é apenas resistir, mas prosperar. E agora ela está esperando para ver se aprendemos a lição, se entendemos o recado, se somos dignos dos professores que o planeta nos deu. A pergunta não é mais se o urso polar sobreviverá ao Ártico derretendo. A pergunta é: sobreviveremos nós sem ele, sem as lições que ele carrega, sem o conhecimento que está escrito em cada pelo, cada adaptação, cada comportamento moldado por milhões de anos? Os mestres da sobrevivência extrema estão nos esperando. A pergunta final é simples: você está pronto para aprender?